Vamos lá, turminha do segundo ano, para nossa revisão de ciências. Pois é, hoje nós teremos nossa revisão para a avaliação de ciências do primeiro semestre. Esse primeiro semestre equivale à primeira e segunda unidade, certo? Nossa prova será no dia 3 do 12, na quinta-feira. Tia vai receber até o dia 4 do 12, é o prazo de entrega. E como será a nossa prova? Nossa prova será assim, tia vai deixar, lá no grupo do WhatsApp, a imagem da prova digitada. Aí vai ter a opção de imprimir, os pais terão a opção de imprimir ou adaptar no caderno. Os dois devem colocar, quem for imprimir ou quem for adaptar, coloquem o nome do aluno, certo, completo, e o turno, manhã ou tarde. Deixa a letrinha bem legível, bem bonitinho, para facilitar aqui o andamento de tia, tá bom? Tia já falou do prazo, agora vamos começar os nossos conteúdos. E antes de começar, a nossa revisão, tia gostaria de dizer que vou deixar lá no grupo para vocês a imagem de um resumo que eu produzi aqui para vocês. Vocês não precisam, isso aqui não é pergunta e resposta não, tá? Isso aqui é um resumo que tia deixou dos assuntos para facilitar nos estudos. Então, tia vai deixar a imagem para vocês lá no grupo, tá bom? Para quem quiser aí produzir um questionáriozinho aí, de acordo com as perguntas, mas aí só estudando com esses tópicos vocês vão se sair bem, até porque os assuntos estão ótimos. Vamos começar a nossa revisão. Então, lembrando, que nós vivemos no meio ambiente, e esse meio ambiente, ele pode ser um ambiente natural ou modificado. Pois é, no nosso planeta Terra existe ambiente natural e existem ambientes que são modificados. Olha os exemplos. Certo? O ambiente natural é aquele que, já existe na natureza, o homem não modificou, Aqui, olha, tem água, tem o sol, o céu aí bem bonito, as montanhas, as árvores. E já no ambiente modificado tem aí os exemplos, com casas, prédios, aqui, ó, as estradas, não deu para colocar aqui, mas tem pontes e muitas outras coisas que o homem vai modificando no seu dia a dia, A construção de praças, da cidade, o centro da cidade é totalmente modificado, o meio ambiente, mas ele foi modificado para o homem, viver no dia a dia, bem, certo? Com tranquilidade, com conforto, não é isso? E aí, olha, no meio ambiente existem elementos vivos, aliás, elementos não vivos e seres vivos. Os seres vivos, eles são classificados desse jeito porque eles passam pelo ciclo da vida. E que ciclo da vida é esse, tia? Lembrando, olha, aquele que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Pois é, esse é o processo do ciclo da vida e todos os seres vivos passam por ele, certo? E aí, como eu já falei, existem os elementos não vivos, e aqui, olha, a tia escreveu alguns exemplos, como o ar, o sol, pedras, montanhas, água, objetos, no geral. Então, tudo aquilo que ali existe na natureza, mas tem muitas coisas que existem na natureza que não são vivos, são elementos não vivos. Por exemplo, o ar. O ar, nós, seres humanos, as plantas, os animais e os humanos, precisamos do ar para viver, não é isso? Só que ele não é um ser vivo, ele é um elemento não vivo, ele é essencial para a nossa vida, mas ele não tem vida. Aí temos aqui os exemplos de seres vivos, como por exemplo, os animais, os seres humanos, as plantas e etc, certo? Muitas outras coisas podem ser seres vivos, também fungos, bactérias são seres vivos também. Aí, no meio ambiente existe o processo da fotossíntese. Esse processo, ele é muito importante. E quem faz esse processo, Quem consegue fazer esse processo são as plantas. Elas são seres produtores. Eles produzem o seu próprio alimento. Desculpa, porque a tia está empolgada com o assunto, porque o assunto é muito legal. Não são seres produtoras, não. Produtores. Eles produzem, as plantas produzem o seu próprio alimento. Certo? Então, elas pegam do meio ambiente a luz solar, colocam para dentro de si, absorvem a luz solar, o gás carbônico, água e sais minerais para dentro de si, e ali elas se alimentam e também fazem a troca de gases. Colocam para dentro de si o gás carbônico e para fora, o oxigênio, que é o que nós precisamos para viver. Aí, já entenderam que só as plantas é que fazem o processo da fotossíntese, não é isso? É muita coisa, é muita informação. Vamos lá.
Calma, tia, vamos lá. E as plantas, elas são essenciais também para a vida do ser humano, né? Para o nosso conforto. E com as plantas nós conseguimos fabricar muitas coisas. Como, por exemplo, cosméticos, roupas, né? Móveis, remédios, certo? Alimentos, construir casas. N coisas dá para fazer, né? Sapatos, muita coisa dá para fazer a partir das plantas, certo? Com as plantas dá para se fabricar muita coisa. Por exemplo, roupas. O pé de algodão, né? Dá para se fabricar roupa de algodão. Então, olha que legal, né? A gente consegue retirar do meio ambiente para a nossa sobrevivência. E aí, para finalizarmos, certo? O assunto falando sobre as partes das plantas. Pois é, uma planta completa, ela é composta, certo? Dessas partezinhas aqui, olha. Ela é composta, né? De frutos, caule, raiz, folhas, flores. E Tia não destacou aqui, mas existem as sementes. Alguns frutos, né, possuem semente dentro de si, certo? E aí, olha, as partes das plantas são super importantes até para a nossa alimentação, para a nossa vida. Por exemplo, nós conseguimos nos alimentar da parte da planta das raízes. Tem algumas raízes que nós nos alimentamos. A gente come as raízes. Como assim, tia? Todas as raízes? Não, não são todas. Por exemplo, batata doce, macaxeira, inhame, né? Tudo isso é um exemplo de uma raiz, certo? Essa parte que a gente se alimenta faz parte de uma raiz da planta, certo? Aí temos o caule. Nós nos alimentamos também do caule, como o palmito, a cana-de-açúcar, que produz o açúcar, né? Para adoçar nossa vida, fazer o bolo, adoçar lá o cafezinho, o leitinho e tudo mais, né? O suquinho. Aí tem os frutos, né? Nós estamos numa época do fruto da manga, que é um fruto, uma delícia, né? Tem a maçã e entre outros aí. Aí tem também as folhas também servem de alimento, certo? Por exemplo, alface. E também as flores também servem de alimento. A couve-flor também é um exemplo de alimento de flor que serve de alimento, certo? Nossa revisão termina aqui. Foi bem rapidinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, olhem lá o resumão que Tia deixou no grupo, tá certo? As mamães podem aí adaptar, escrever no caderno para irem estudando, certo? Porque eu sei que tá difícil esse ano, mas todos nós vamos conseguir, todo mundo junto, a gente vai passar por essa, tá bom? Continuem se cuidando e estudem. Até a próxima aula, gente. Tchau!